João 15,16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Pode repetir comigo assim: eu sou fruto da escolha do Pai. Eu sou fruto da escolha de Deus. Amém. Deixa sua Bíblia aberta aí em João 15, perdão, né? Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui nessa noite, de forma bem pontual, dentro daquilo que o Senhor tem gerado no meu coração. Na semana passada nós falamos sobre o poder que Deus nos deu de ser filhos. E essa semana eu comecei a pensar sobre essa realidade. Nós recebemos um poder, nós recebemos um direito, nós recebemos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. E isso é um privilégio muito grande, que muitas vezes nós não dimensionamos. Nós não conseguimos, talvez, colocar em palavras ou captar em nosso coração em uma atitude que demonstre de fato o poder e o privilégio que é ser filho de Deus. E eu vi assim o Senhor ministrando hoje aqui de várias formas, confirmando um pouco da palavra que Ele já tem gerado dentro de nós em relação àquilo que Ele tem colocado desde o começo sobre o chamado, sobre a escolha, sobre o amor, sobre dar uma resposta. E nessa semana a única coisa que ficou no meu coração foi isso. Foi que se eu sou filho, eu preciso entender que como filho eu fui escolhido pelo Pai. E o Senhor começou a ministrar muito no meu coração sobre a escolha de Deus. Porque muitas vezes nós precisamos primeiramente escolher algo, ou escolher comportamentos, ou escolher atitudes, para que a gente libere de dentro de nós uma porção de amor, ou para que a gente libere de alguma forma uma demonstração de amor, ou para que a gente de alguma forma demonstre que aquela pessoa fez algo ou faz algo que nos favorece. Então a gente escolhe pessoas e escolhe comportamentos, e escolhe atitudes para que de alguma forma a gente demonstre o nosso amor. Mas eu parei diante dessa realidade de Deus e comecei a pensar como nosso Deus é lindo. Porque Ele não esperou de nós um comportamento, Ele não esperou de nós uma atitude, Ele não esperou de nós um ajustar-se dentro de uma forma. A Bíblia diz que Ele escolheu nos amar, e porque Ele escolheu nos amar, Ele enviou o Seu Filho, o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba da parte dEle a vida eterna. E essa vida é uma vida em abundância, como foi falado aqui esses dias pelo pastor Wilson. Não é uma vida de qualquer maneira. E eu fico pensando que como é difícil, né? Nós entendermos ou sairmos desse lugar de muitas vezes nos ocuparmos com tantas coisas que a gente tem que escolher, quando Deus já escolheu para nós e tem uma escolha estabelecida para nós dos céus, antes mesmo de nós nascermos. E hoje talvez seja um desafio realmente, um problema, falar sobre acolher a escolha de Deus, ou acolher qualquer tipo de escolha que é feita por nós, ou até mesmo qualquer escolha antes de nós. Por quê? Porque nós associamos a liberdade, eu tenho falado um pouco sobre isso aqui também nesses dias, associamos a liberdade com o nosso direito de fazer o que queremos na nossa vida, ou que desejamos na nossa vida. Associamos a nossa liberdade sobre, afinal de contas, eu posso agir e fazer como eu penso, porque a escolha é minha. E é verdade, eu não quero tirar de você a responsabilidade das suas escolhas. Mas nós precisamos também entrar em um lugar em que existe uma vontade soberana de Deus. E existe um plano e um propósito de Deus em que Ele escolheu. E quando Jesus estava aqui falando, e João escreveu esse relato que Jesus declara, de que não foi nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu, nos remete a pensar sobre até mesmo o fato de querermos ser essa resposta de uma igreja de segunda. Até mesmo o fato de pensarmos de ser uma igreja que está aqui hoje, de sermos filhos de Deus e nos tornarmos filhos de Deus. Porque talvez em algum momento em nosso coração a gente pode deixar que uma pontinha de vaidade, uma pontinha de orgulho suba
dentro do nosso coração e a gente pensa, a gente é bom mesmo, que a gente está sabendo escolher boas coisas, a gente está escolhendo amar a Deus. E quando eu me volto para a palavra, e eu vejo que a palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, ele diz que o amor que nós declaramos por Ele, só é possível porque primeiro Ele nos amou. Nós só o amamos porque Ele nos amou. Então a gente corre o risco muitas vezes de pensar que a escolha de estar aqui, que a escolha de vir ao templo, que a escolha de amar a Deus ou de servir também é uma escolha que foi feita de forma totalmente voluntária. A Bíblia diz que não, que Ele mesmo nos atraiu para Ele, com cordas de amor. O nosso Deus, Ele nos escolheu. E eu quero que você entenda um pouco aqui, como que Deus nos escolhe. Por que que Deus nos escolhe? E com qual finalidade Deus nos escolheu? Ser filho de Deus tem uma finalidade, ser filho de Deus tem um propósito. Mas nós precisamos compreender que essa escolha de Deus foi feita muito antes de nós pensarmos qualquer coisa. A Bíblia diz lá em Salmos, Salmo 139, porque Salmos não tem capítulos nem versículos, né? São versos. Salmo 139, o salmista, ele inspirado por Deus, ele fala: Senhor, quando eu ainda estava informe, quando eu ainda era um embrião, os teus olhos me viram, e todos os dias foram determinados para mim, e foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Antes de você existir, antes de você nascer, antes, quando você ainda é um pequeno embrião no ventre da tua mãe, Deus já havia determinado no livro dele todos os nossos dias, tudo que iria acontecer conosco, tudo que está acontecendo, tudo que virá a acontecer. Deus já nos escolheu e já nos separou e já estabeleceu por meio do seu propósito eterno, da sua consciência eterna, da sua onisciência. O poder dele já havia determinado nos céus a realidade da minha vida e da tua vida. Então, até eu se tornar filho, Deus já sabia. Ah, pastor, isso não é determinismo demais? Não, não é. É confiar e acreditar de que você tem um Deus que sabe tudo que está acontecendo com você. É acreditar e saber que você tem um Deus que conhece cada detalhe da sua vida quando ainda era um embrião. Quando Deus vai chamar Jeremias, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 5, Jeremias estava ali debatendo com Deus, falando: eu sou só uma criança. Deus fala para Jeremias: não diga que você é uma criança, porque quando você ainda estava no ventre da tua mãe, eu te santifiquei, eu te separei para as nações, eu te ungi como profeta. Entende, querido? Um chamado de Deus, o propósito de Deus na minha vida e na tua vida, não tem a ver com aquilo que a gente aprende numa escola de teologia, ou aprende através de um ministério, ou de uma aula de hermenêutica, ou de qualquer coisa. O chamado de Deus é estabelecido na minha vida e na tua vida, ainda quando nós estamos no ventre da nossa mãe. Ele nos santifica, nos separa, nos consagra e derrama unção sobre nós. É esse chamado que nós precisamos estar atentos. E muitas coisas que a gente aprende, que a gente vivencia, coopera para esse chamado. Quando Paulo entendeu a realidade de Cristo, quando ele perseguia Cristo, perseguia os cristãos, mas quando ele caiu do cavalo a caminho de Damasco, ele teve uma revelação real de quem era Cristo. E aí então ele entendeu que Deus já havia chamado ele antes mesmo de tudo. E quem era Paulo? Um fariseu. Aprendeu aos pés de Gamaliel, perseguia os cristãos. Se você abrir lá em Gálatas capítulo 1, no verso 15, olha o que Paulo fala. Ele fala: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Ah, pastor, mas eu não nasci num berço cristão, eu sou católico, eu sou espírita, não importa. Paulo, quando lá em Gálatas ele está escrevendo essa carta, ele fala assim: vocês sabem lá, se vocês lerem os versículos anteriores, deixa eu pegar aqui, olha o que ele diz no verso 13: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Eu perseguia com violência a igreja de Deus e procurava destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes, quando eu não conhecia a Deus verdadeiramente, tudo aquilo que eu aprendi na religião antiga, no meu modo antigo de fazer, de ser, de realizar,
tudo isso eu era superior, eu era um praticante que ninguém podia falar nada. E talvez você está pensando da mesma forma: ah, pastor, mas eu cresci numa tradição, eu pratico isso aqui regularmente, de uma forma tão correta. E aí no verso 15 ele diz para os irmãos em Gálatas: mas mesmo diante disso, Deus havia me separado desde o ventre da minha mãe, Ele me chamou por sua graça, para que no tempo que lhe agradasse, eu cumprisse o propósito para aquilo que Ele me escolheu. Nós precisamos entender essa escolha de Deus. E muitos de nós, talvez nós temos visto hoje, muitas pessoas, talvez, querido, você está aqui hoje, você pensa ou fala ou já cogitou em seu coração: eu sou um fruto do acaso, os meus pais não me planejaram. Talvez alguém foi vítima, né, ou é fruto, né, de um abuso, de uma violência, e está aqui pensando: ah, mas será que Deus planejou isso para mim? Eu quero te dizer que sim, Deus planejou você e Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você não é fruto do acaso. Lá no Salmo 100, a Bíblia diz assim, no Salmo 100, verso 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus não errou em nos escolher. Deus não errou em te escolher. Deus não erra em suas escolhas. Nós erramos. E por que Deus está movendo essa realidade no meu e no teu coração nessa noite? É porque um filho, ele precisa saber que ele foi escolhido pelo Pai, que ele foi aceito pelo Pai, que o Pai já o planejou e o aceitou desde o seu ventre. É assim ou não? Quem é pai e mãe aqui sabe. O pai, quando está ali gerando junto com a mãe um filho, ele sonha, ele faz projetos, ele pensa sobre um tanto de coisa. Ainda que seja uma gravidez inesperada, não planejada, depois quando vem a notícia, todo mundo se alegra na casa. Ninguém fica triste, chorando, falando: para que eu estou dessa forma? Você aceita, você pode talvez chorar por um tempo. Porque eu sei que as coisas estão difíceis, né? Lá em casa nós já conversamos sobre isso, né? Algum tempo atrás. Mas a gente precisa entender que é Deus que nos escolhe. E essa iniciativa de escolha parte dele. Pastor, tem na Bíblia falando que Deus decidiu escolher? Sim. Esses versículos são alguns, mas eu posso te falar mais outros, para que você entenda que essa escolha também não parte de um padrão daquilo que eu sei, ou daquilo que você pensa. Parte de um padrão que é de Deus. Deus não só nos escolhe, mas Ele estabelece o padrão dele para a sua escolha. E o padrão de Deus, talvez você pode pensar: nossa, o padrão de Deus deve ser muito alto, né? Porque Ele é um Deus santo, e como Deus santo que é, deve ser muito difícil ser escolhido. Por quê? Porque a gente também quer medir as pessoas e as coisas e as escolhas que a gente faz de acordo com réguas de padrões que são nossos. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus nos escolheu. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, está escrito desse jeitinho: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Sabe para quê? Para que diante dele nenhuma carne se glorie. Ninguém bata no peito e diga assim: eu estou aqui nessa condição de chamado, de escolhido por Deus porque eu sou bom. Não, eu estou aqui porque Ele me escolheu, que eu era louco, maluco, desprezível, fraco, sem condição, mas Ele me escolheu. A escolha e o padrão da escolha de Deus é diferente das nossas escolhas. E talvez, quem sabe, querido, você está aqui dizendo: ah, mas eu sou fraco, mas a minha família, mas eu não tenho, mas eu não posso, mas eu não consigo. E Deus está dizendo para você: não se preocupe, porque quando Ele escolhe é porque Ele ama, e quando Ele ama, Ele libera todos os recursos necessários para que você cumpra o propósito dele na sua vida. Nós precisamos entender essa realidade, porque senão a gente vai ficar igual Samuel, né? Quem lembra da história de Samuel e Davi? Deus fala: Samuel, vai lá na casa de Jessé e consagra um novo rei. 1 Samuel capítulo 16. Aí Samuel chega lá, vê Eliabe, Abinadab, né? Os nomes lá dos filhos de Jessé, esqueci agora. Mas ele chega lá, vê aqueles homens fortes, bonitos, poderosos, guerreiros, habilitados. E aí o que ele fala? Certamente está diante de mim o rei. Qual que é a resposta de Deus? Ô Samuel, você vê como um homem vê. Você vê o que está por fora, mas eu vejo o que está dentro.
Irmão, isso é muito importante, querido, para esses dias, porque senão a gente vai tentar criar padrões e formas de como Deus está escolhendo, ou como Deus está habilitando pessoas, e quem sabe, talvez você pode até olhar para alguém e falar assim, fulano ali, não, aqui dali não tem chance de ser o escolhido de Deus, e você está diante de uma preciosidade de Deus, diante de um homem, de uma mulher de Deus, que vai tocar nações, que vão tocar vidas, e talvez você está lá caçando alguém ungido do Senhor, e está ali do seu lado, e aí Deus vira para Samuel, fala que Samuel pergunta para Jessé se acabou os jovens, e aí Jessé fala, não acabou não, ainda tem um pequenininho, e Deus está dizendo assim, olha, é assim que eu escolho, é assim que eu faço, é desse jeito que eu realizo. O homem vê aquilo que está lá fora, mas eu olho aquilo que está lá dentro. O padrão de escolha de Deus é diferente. Por que precisa ser diferente? Porque senão a gente vai se apegar nas nossas habilidades e condições. Precisa ser diferente. 1 Coríntios 1:31 diz isso. Olha lá o que diz, se alguém tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Senhor. Porque senão, irmão, se eu achar que eu vou andar de cabeça erguida pensando, eu sou escolhido, e andar achando que eu sou o cara, eu vou querer a glória para mim. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Aquele que tentou, pensou e cogitou em ser semelhante a Deus um pouquinho, foi destituído de uma vez por todas. Se tem uma coisa que Deus não permite, é que alguém tente roubar a sua glória, ou dividir a sua glória. Então, se tem alguma coisa que a gente tem que se gloriar, é se gloriar no Senhor. O que Paulo está citando aqui, porque está escrito, está lá em Jeremias 9:24. Lá em Jeremias 9:24 está escrito também, que se alguém tiver que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e me conhecer, que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Está aí um motivo para a gente se gloriar? É que nós servimos um Deus que faz justiça na terra, que ruge o leão, que a terra estremeça, diante da majestade. É isso que a gente está cantando, é isso que a gente está querendo ver, a glória de Deus e o juízo de Deus vindo. Amém? Amém? Quer ver o juízo de Deus vindo, irmão? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Você está pronto para o juízo de Deus vir? Nós temos a misericórdia e a graça dele, amém, querido? O sangue de Jesus. Porque ainda hoje, quando a gente peca, sabe o que o Pai olha e vê? Ele vê lá Jesus do lado dele, o justo e advogado fiel, lá do lado intercedendo por nós e clamando por nós. Mas você precisa entender que Deus não escolhe o seu padrão. Você precisa entender que não tem a ver com a sua condição de ser bom ou não. A escolha de Deus independe disso. Olha, nós estamos falando desse versículo 16. Porque não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Por que é necessário Deus deixar isso claro para mim e para você aqui hoje? Porque talvez você possa pensar assim, mas o que eu vou fazer? Porque eu não sou bom o suficiente, eu não sei se eu estou agradando, se eu estou sendo... Querido, você acha mesmo que existe alguma coisa que Deus não sabia que você viveria? Diante de tudo que a gente já falou até aqui, você acha mesmo que existe alguma coisa que Deus não conheça? Quando Jesus foi falar em João mesmo, capítulo 10, verso 14, Jesus foi falar sobre o papel do bom pastor, ele falou assim, porque o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Irmãos, nós somos ovelha do sumo pastor, do bom pastor, todos nós somos ovelhas. Eu tenho um encargo pastoral, mas é um encargo, mas aqui o pastor de todas as ovelhas é Jesus. Aqui não tem dono de igreja, não tem dono de ovelha, não tem dono de ninguém, irmão. Aqui nós somos ovelhas do mesmo pasto, ovelhas do mesmo rebanho. E esse sumo pastor, talvez eu não te conheça, eu não sei o que está no teu coração agora, talvez eu não tenha ideia do que você fez antes de chegar aqui no culto, mas existe um que conhece o seu coração, que conhece a sua vida e que você não pode se ocultar diante dele, porque os olhos dele são como chamas de fogo e está sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Ele está contemplando. E eu ouvi uma frase um tempo atrás que dizia assim, que não há nada que a gente faça com que ele vai deixar de nos amar mais ou vai deixar de nos amar menos. Não há nada que você possa fazer para aumentar esse amor ou para diminuir esse amor, porque ele simplesmente escolheu te amar, ele escolheu me amar. Porque Deus, Romanos capítulo 8, verso 5 ou 5:8, porque Deus prova o seu amor. Veja, Deus precisava provar o amor dele para alguém, gente? Deus precisava provar o amor dele para alguém, mas ele decidiu amar.
E como prova desse amor, Ele entregou Jesus para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Você está entendendo isso? Ele não esperou você ser um crente, para você vir à igreja, você sentar aqui no culto, você ouvir a palavra, você batizar. Não, Ele não esperou. Ele provou te amar, mesmo sendo você ainda pecador. Era para você dar um glória a Deus bem alto aí. Por que você precisa entender isso? Porque Ele já conhece essa condição. Então não tem nada que você possa dizer assim: mas eu estou tão desgarrado, eu estou tão longe, eu estou tão distante. Isso para Ele não tem problema. O Deus que habitava na eternidade, o Filho de Deus que habitava na glória da eternidade do Pai, Ele deixou esse lugar para vir habitar na terra. Sabe por quê? Porque Ele sabia que você andava desgarrado. Ele sabia que eu andava desgarrado. Isaías profetizou isso acerca de Jesus, capítulo 53, verso 6. Porque antes todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Todos nós. E que por causa disso, então, Ele vem e habita dentro de nós, conhecendo o nosso coração. Você acha mesmo que Jesus não conhece seu coração? É claro que Ele conhece. E Ele te escolheu com todas essas coisas que eu tenho te dito até aqui, para que você entenda que fora dEle, não há nada que você possa fazer. Fora dEle, por mais que a gente consiga por um tempo, na força do nosso braço, alguns resultados, algumas conquistas, fora dEle nós temos revelado a nossa incapacidade. Sabe por que Ele fala isso? Se você pegar João mesmo, 15:4, Ele fala assim: porque sem mim, nada podeis fazer. Esse Pai que te faz filho, esse pai que te escolhe, é um Pai que também te torna dependente e certo de que sem Ele você não pode fazer nada. Sabe o que isso significa? É que com Ele você pode tudo. Você não entendeu, irmão? Se sem Ele você não pode nada, com Ele você pode tudo. Se sem Ele você não pode nada, com Ele você pode tudo. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E por que Deus faz isso? Para colocar dentro de mim, dentro de você, que a minha capacidade não tem a ver com a capacidade do Espírito que Ele coloca dentro de mim. Que os resultados que eu possa alcançar e conquistar são diferentes do fruto que Ele pode gerar dentro de mim. Que as riquezas que eu possa alcançar são diferentes das riquezas que Ele já me deu nas regiões celestiais. Se eu não me engano, Salomão, ele fala o seguinte, que a bênção do Senhor enriquece e não causa dores. Se eu trabalho, me canso, me fadigo, me estresso, me preocupo, me rebento, estou adoecendo, estou morrendo doente por causa das riquezas que eu quero alcançar nessa terra. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15:19, se eu não me engano, somos os mais miseráveis de todos. Pastor, pode trabalhar? Não, irmão, você pode trabalhar. Falando que você não pode trabalhar, que você não pode estudar, é isso mesmo. Sejam aquilo que Deus quer que vocês sejam em cada lugar que vocês estão. O que eu devo fazer, pastor, então? Eu devo descansar e saber que Ele dá aos seus escolhidos enquanto dormem. Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Mas aqueles que dormem, que descansam, que sabem naquele que o escolheu, Ele está dando àqueles que dormem. Amém ou não? Não tem amém ou não, né? Ou é amém, né? Por que eu preciso entender isso, pastor? Eu aprendi uma oração um tempo atrás que é assim: Senhor, que eu queira o que o Senhor quer. Repita aí comigo: Senhor, que eu queira o que o Senhor quer. Pensa sobre isso aí agora um pouquinho. Vou te dar 2 minutinhos para você pensar. 1 minutinho, 30 segundos. Esse tempo já está avançado. Senhor, que eu queira o que o Senhor quer. A gente repete as coisas às vezes até automático, mas pensa o que a gente acabou de orar. O que a gente acabou de falar. A gente está dizendo: Senhor, que eu queira a Tua vontade. Porque se eu entender isso, a minha incapacidade fora dEle, a minha incapacidade longe dEle, eu vou entender que por que as coisas que eu começo às vezes não terminam. Por que eu tenho tanta dificuldade para romper em algumas coisas da minha vida? Porque talvez eu estou querendo coisas que o Senhor não está querendo para mim. É simples. A gente é que dificulta, né? A gente é que fica correndo tentando fazer um bocado de coisa. Deus está dizendo: não, filho, se você quiser o que eu quero para você, fechou.
E às vezes a gente bota um gás em algumas coisas, né? Não sei vocês, eu boto um gás, tal, vou conseguir. Chega no meio do caminho, para. Por quê? Porque é na força do nosso braço. E aí Deus fala assim: aprendeu que isso aí era só o que você queria? Aprendeu que tem a ver só com o que você queria? Por quê, pastor, que você está falando isso? Porque eu tenho uma realidade, uma palavra. Se eu começo algo que é muito bom, o que vai acontecer no final, irmão? Vai ser muito melhor. Você entendeu? Se você está fazendo a vontade de Deus, se você está agradando ao Pai, se você está querendo o que Ele quer, se você está buscando o que Ele quer, quando você começa algo, e todo mundo que começa um empreendimento, né, empresários, porque tem alguém que está começando empreendimento aqui? Não? Tem? Amém? Tem uns irmãos aí, irmão, então eu vou profetizar aqui agora de olho aberto. Deus vai levantar você para começar um tanto de empreendimento nessa cidade, espiritual, empresarial. Deus vai fazer um tanto de coisa aí, amém? Vai ser muito bom o que Deus vai fazer. Por quê? Porque todo começo é maravilhoso. A gente fica empolgado, a gente nem dorme direito, irmão. A gente fica planejando. Deixa eu ver como é que vai ser assim. Deixa eu ver que você vai fazer assim. É assim ou não? Se o começo de tudo é muito bom, imagina se você estiver fazendo tudo como Deus quer. Você vai ter a garantia de uma coisa, sabe o quê? O final vai ser melhor do que isso. Eclesiastes 7:8 está na Bíblia. O fim das coisas é melhor do que o começo delas. O fim de tudo vai ser glorioso, sabe por quê? Porque a gente vai poder chegar diante do Pai e Ele falar: filho, você entendeu, não era só uma empolgação, eu queria te levantar mesmo como empresário naquela cidade, para abençoar nações, eu queria te levantar como um pastor, como um médico, como um advogado, como um profissional liberal, enfim, eu queria te usar nisso mesmo que você entendeu, é por isso que você se alegrava, e agora você pode entrar aqui para o descanso, porque você cumpriu o propósito que eu tinha na sua vida. Amém? Mas eu preciso entender a escolha de Deus. Por quê? Porque Ele sabe como é que está o meu coração. Ele conhece. Você me dá mais um tempinho aqui para mim concluir? Amém ou não? Queridos, o próprio Deus escreveu em sua palavra que o nosso coração é enganoso. E por que a gente precisa ter a consciência de como Deus nos escolhe? Porque se a gente for por aquilo que a gente sente, a gente se engana. A gente se perde nas nossas emoções, a gente se perde naquilo que a gente fala, a gente se perde em tudo. Está lá em Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. O coração é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está pensando. Mesmo Deus sabendo como é o nosso coração, eu acho isso fantástico. Quando eu estava ali nessa semana pensando sobre essa palavra, separando algumas coisas, meditando na palavra, vendo, eu me deparei com esse versículo lá de Atos 15:8, eu quero ler com você. Olha que tremendo esse versículo de Atos 15:8. Deus que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Então olha só, pastor, meu coração é enganoso. Deus falou que o coração é enganoso mais de todas as coisas. Sim, é enganoso mesmo, mas Ele conhece os corações. Você acha que Ele não sabia? Você acha que Ele não sabe que o nosso coração, em algum momento da nossa caminhada de fé, vai falar para a gente sentir um tanto de coisa que não tem nada a ver com Ele? Mas Ele, conhecendo os corações, Ele não só conhece os corações, Ele demonstrou que os aceitou. Aceitou o quê? Os corações. Ele aceitou esses corações, tudo contaminado às vezes, cheio de sentimentos que não provém dele, cheio de dúvidas, de incertezas, de questionamentos. Ele demonstrou que Ele os aceitou. Sabe como Ele demonstrou? Dando o seu Espírito a nós, nos tornando filhos, nos fazendo entender que nós somos escolhidos por Ele. Ele não só fez isso, lá em Gálatas capítulo 4, verso 6, também uma palavra que diz assim, que Ele derramou em nossos corações o mesmo Espírito que estava sobre o Filho dele. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. Sabe o que Deus fez? Eu vou pegar esse coração incrédulo, esse coração duro, esse coração aí, eu não vou só escolher esse coração, eu vou amar, eu vou demonstrar que eu os aceitei, e eu vou dar a eles do meu Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre o meu filho. Nós ouvimos aqui em Romanos 8:11, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Por que Paulo escreveu duas vezes? Jesus e Cristo não é a mesma pessoa? É a mesma pessoa?
Depois vai ser uma pregação isso, que eu também não entendi não. Vai ser uma pregação. Mas posso pensar em algo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Jesus quem? Homem. Toda a humanidade de Jesus. Tudo que Jesus viveu, todo o sofrimento. É por isso que quando Tomé chegou perto dele, deixa eu ver a ferida. Toca aqui. Tu tocou e viu a ferida. O corpo glorificado de Jesus é o mesmo Espírito que também ressuscitou o Cristo. Aquele que é a promessa, o Messias esperado. Para dizer assim, você estava esperando um reino terreno, mas eu vim estabelecer um reino celestial, espiritual e glorioso. Esse mesmo Espírito está sobre nós. E agora deixa eu te falar uma coisa. Você acha que isso foi de graça? Não foi de graça. Custou a vida do seu próprio filho. E tem um aspecto nessa escolha de Deus. É para que você se posicione nessa dependência, de saber que sem Ele você não pode fazer nada. Que Ele está com você, que tudo que você pedir Ele vai fazer. João 15:5, por favor. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, dependência. Certeza de que Ele não só nos escolhe, não só conhece todas as mazelas da nossa vida, mas também nos coloca num lugar onde Ele não nos desampara, onde Ele não nos deixa. Hebreus capítulo 13, verso 5 está escrito isso: nós não seremos abandonados. Hebreus 13, 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Talvez você tenha aí alguma dificuldade, se sente abandonado por alguma coisa, por alguma pessoa, por algo que aconteceu na sua vida. Mas eu quero te dizer que a escolha de Deus não volta atrás. Ele não retrocede. Sabe por que Ele quer isso? Para que você entre num lugar de dependência dEle. E Ele diz que tudo que nós pedimos será atendido por meio dEle. Agora, querida, a gente precisa entender uma coisa muito séria. Nada mais pode nos satisfazer do que Deus. O problema é que muita coisa que a gente tem buscado nos satisfazer tem ocupado a nossa vida. E hoje está tão fácil. São tantas coisas para preencher o nosso tempo, preencher a nossa atenção. Mas Deus quer nos levar num lugar, né? O John Wesley que falou isso: nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. Onde a gente entenda isso de verdade, que não há nada além de Deus para satisfazer a nossa alma. A consciência de que custou o preço da vida de Jesus. João 15:13. O amigo deu a vida. O filho que te escolheu, não só te escolheu, mas resolveu morrer por você, que Ele escolheu. Conhecendo tudo isso. João 15:13 ele diz assim: que amigo é como esse, que dá a vida pelo seu amigo? Eu estou dando a vida por vocês, sabe, por uma única coisa. Se você tem entendido nessas semanas o que Deus tem falado aos nossos corações aqui sobre ser filho, sobre essa escolha, Ele espera uma resposta de você. Ele espera uma resposta de mim. Ele diz: o amigo da vida, sabe para quê? A única coisa que eu quero é que você cumpra os meus mandamentos, que você faça aquilo que eu estou te ordenando, que você guarde a minha palavra, que você tenha consciência correta da minha palavra, que você está dizendo que me ama, que você é nascido de mim. Então, se você realmente entende que é escolhido, então guarde os meus mandamentos. Só que o diabo colocou uma coisa na nossa cabeça: os mandamentos são pesados demais. E por favor, quando eu digo mandamento, não são os 10 mandamentos não, tá, gente? É a palavra mesmo, na sua essência e totalidade. É muito difícil, pastor, esse negócio de renunciar. É quem disse que ia ser fácil. Esse evangelho de facilidade, esse evangelho é essa teologia fraca de que você não pode sentir nada, que você não pode ter problema algum. Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, siga-me, negue-se a si mesmo. Venha para mim: ah, pastor, então quer dizer que Deus gosta que eu sofra? Não, Ele quer te dizer que se você sofrer com Ele, você também vai reinar com Ele em glória. Ele quer dizer para você que se você for capaz de suportar as dificuldades e tribulações dessa vida, todo esse peso que você está suportando vai produzir em você um peso de glória ainda muito maior e mais poderoso. Nós precisamos entender qual é o mandamento do Senhor e sair deste lugar. É muito pesado. Lá em 1ª carta de João, capítulo 3, né? Perdão, capítulo 5, no finalzinho do verso 3 diz assim: os meus mandamentos não são pesados, porque os seus mandamentos não são pesados. João falando isso, né? Os mandamentos do Senhor não são pesados. Se você voltar no 2, olha o que fala. Nisso consiste o 2: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Então, se eu digo que eu amo todos os filhos de Deus aqui, eu preciso amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. E aí o verso 3 diz: então nisto consiste o amar a Deus,
em obedecer os seus mandamentos. Ele já tinha falado lá que se eu amo os filhos de Deus, eu vou amar a Deus e os seus mandamentos. E nisso consiste amar a Deus, em obedecer os seus mandamentos. Pronto. Simples, não? Sim ou não? Muito simples. Só que o que a gente faz? A gente dificulta tudo. E eu quero finalizar te perguntando uma coisa. Você que já é papai e mamãe, ou você que vai ser papai e mamãe, você gerou ou vai gerar um filho sem expectativa de que ele faça ou cumpra um propósito? Ninguém faz isso. Ninguém gera um filho pensando assim, esse aqui não vai dar nada no mundo. Ninguém gera um filho falando assim, isso aqui não vai prestar para nada. Todo mundo que gera um filho, gera com um sonho. Sim ou não? Jesus nos escolheu. E como filhos que nos tornamos, fomos escolhidos para poder também cumprir um propósito do Pai. Fomos chamados desde o ventre, como eu falei aqui nessa noite, escolhidos desde o ventre para cumprir o propósito de Deus. Ah, pastor, mas eu cresci na minha casa ouvindo minha mãe dizer que eu não ia dar nada, meu pai falando que eu não ia dar nada. Talvez ele não tenha o entendimento que você está tendo aqui hoje. Talvez você não compreenda a dimensão do que Deus, ou eles não compreenderam a dimensão do que é o propósito de Deus para a sua vida. Ah, pastor, mas ninguém na minha família dá certo, como é que vai acontecer isso na minha vida? Eu te garanto, se você entender que Deus te escolheu e que Ele estabeleceu um propósito eterno para você, e você se relacionar amando os seus mandamentos, abrindo mão de tudo que você está usando como desculpa, mas Deus, meu coração é assim, mas Deus, eu não sou desse jeito. Se você abrir mão de tudo isso nessa noite, eu quero te dizer que você vai ouvir o que Deus vai te falar a partir de agora, aqui nessa última parte, principalmente. Sabe por quê? Porque a escolha de Deus tem um propósito. E eu quero finalizar com esse propósito. No verso 16 que lemos, ele diz: porque não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para ficarem todo domingo ouvindo a palavra e indo embora para casa depois do culto. Foi isso? Não. Eu escolhi vocês para viverem no conforto de suas casas, em paz, tranquilo. Foi isso? Pensa, irmão, quem já tem filho aqui? Cadê o meu? Eu já tenho um que está com 21, tem outro que está com 20, tem outro que está com 17. Irmão, se ficar depois de mais 3, 4 anos lá, irmão, vai dar não. Papai e mamãe que tiver síndrome de ninho vazio, já chuta logo para fora agora, né? Depois que tiver mais velho é pior. Por que eu estou te falando isso? Porque todo pai e toda mãe gera um filho com a expectativa de que ele seja pelo menos alguém melhor do que ele, que faça mais do que ele, que realize coisas e sonham projetos, pensamentos. É assim ou não? Agora pensa você, esses dias eu vi um negócio, esse é engraçado, né, gente? Esse é engraçado. E não tem nada de tão pervertido, não. Embrulha para viagem. Já viram? Quem viu já o embrulha para viagem no Instagram? Fernando Burrão. Aí ele tem um personagem lá, um filho de 45 anos, de 40 anos, em casa, um filho de 40 anos em casa, a mãe chega com um bolo, parabéns para você. Aí o pai fala, ô filho, aí o filho se volta pro pai lá e xinga o pai, e fala, você é um capitalista ordinário, eu quero viver a liberdade, não sei o quê, mas me dá a chave do seu carro aí. É muito engraçado isso. Depois vocês pesquisam lá. Mas pensa, se com 40 anos os seus filhos estiverem em casa, agindo como se fosse um bebê de 2. Pensa, se você como pai, como mãe, não tiver habilitado os seus filhos e o destino deles para a realidade que Deus tem. Por que eu preciso entender isso, pastor? Porque um pai, quando ele tem claro o propósito de Deus para sua casa, ele habilita os seus filhos para viver a realidade do que Deus tem para eles. Ele é como o arqueiro, né? Porque os filhos da mocidade são como flechas da sua aljava. É assim ou não? Então pais que entendem o propósito de Deus são como os arqueiros que estão esticando o arco para lançarem os seus filhos. Agora imagina, se você sabe fazer isso para o seu filho, se você quer isso para o seu filho, a Bíblia diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Imagina o que Deus tem.
Agora, quando isso vai acontecer, pastor? Quando você tiver a certeza de que você precisa, ir. Ir para onde? Ir para um lugar de mais intimidade e relacionamento com Deus. Ir para um lugar onde você tem certeza de que você foi escolhido, de que você é filho e que não tem mais desculpa. Pastor, mas eu ainda faço uma coisinha aqui que é errado. Pastor, mas eu ainda faço isso aqui que eu preciso abandonar. Sim, então se você já sabe o que você precisa deixar de fazer, de abandonar e de viver, você já não está mais ignorante de tudo. Você está voluntariamente fazendo aquilo que você sabe que não agrada a Deus. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Assumir que Ele nos escolheu e que nós precisamos abrir mão disso para viver o propósito dele nas nossas vidas. Só que qual que é o problema? A gente quer ir, mas não entendemos que precisamos ir com a nova mentalidade. Qual a mentalidade? Que ele nos escolheu e que agora nós não somos mais desse mundo, nós não pertencemos mais deste mundo. O John Wesley, ele fala o seguinte, que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. O problema é que a gente talvez até se converteu e se convenceu de que estar em Cristo e fora do mundo é a melhor coisa, mas nós não queremos nos submeter a um processo de santificação. E a Bíblia diz em Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Por favor, irmão, entendam uma coisa: somente homens e mulheres santos irão produzir o fruto que agrada a Deus, porque eles terão consciência do seu propósito e missão. Somente homens e mulheres santos vão frutificar, permitindo que a palavra de Deus gerou dentro deles floresça. Somente homens e mulheres santos vão produzir frutos santos, porque a Bíblia diz que há frutos bons e frutos ruins. A árvore que está produzindo coisa ruim, você precisa pensar sobre isso. Porque se você quer produzir um fruto bom como alguém que sabe que Deus o escolheu, você vai ter uma consciência. João capítulo 3, verso 27. Lá João diz assim, que homem algum recebe coisa alguma que não venha do céu. Nós só podemos receber algo ou gerar algo que venha do céu, querido. Tudo que temos, que podemos receber nessa vida, tem que primeiro vir do céu. E aí então vai permanecer. Vai permanecer, porque quem cuida de permanecer não é você, quem cuida de permanecer não sou eu, quem cuida de guardar não somos nós. Sabe quem guarda? É o próprio Pai, porque se o fruto vem do céu, é Ele que faz com que esse fruto permaneça. E eu gosto muito de uma reflexão do C.S. Lewis. Ele fala assim: tudo que não é eterno é inutilmente, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que eu e você temos buscado é eterno? Ou vai ser algo inútil eternamente? Porque talvez seja essa a dificuldade da gente permanecer. Sabe como? Firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 18. Fique sobre seus pés, eu vou terminar aqui agora com esse versículo, orando com você. Escute o que diz lá 1 Coríntios 15, 18. A Bíblia diz assim, que nós devemos ter uma consciência. Nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Irmãos, quando a gente não tem consciência do que nós estamos fazendo é eterno, vai se tornar inútil mesmo. E aí, por causa disso, a gente não vai ter firmeza de perseverar, de continuar crendo naquilo que Deus está fazendo. E a gente vai buscar, quem sabe, um tanto de subterfúgio, de esconderijo para dizer, meu coração ainda está assim. Coração do Senhor, o seu coração é do Senhor. A Bíblia diz que o coração do rei é do Senhor. Não há nada que ele não conheça. Agora, sabe o que a Bíblia diz também em Hebreus 10, 39? Que nós não podemos ser daqueles que retrocedem, porque nós não devemos ser daqueles que retrocedem. Lá diz assim, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, que retrocedem, mas somos daqueles que creem
para a conservação da alma. Ou seja, nós somos aqueles que mantêm firme a confissão que estão declarando. Você está disposto a viver a escolha de Deus? Quantos estão dispostos a viver a escolha de Deus? Feche seus olhos, vamos orar. Faça a sua oração, respondendo essa pergunta: Senhor, eu estou disposto a viver a sua escolha. Eu estou disposto a viver a expectativa que o Senhor tem para a minha vida. A escolha que o Senhor tem, a escolha que o Senhor tem para mim, Pai, é a que eu quero viver. A escolha que o Senhor tem para mim, a expectativa que o Senhor gerou no meu coração, a escolha que o Senhor gerou dentro da minha vida, Pai, é uma escolha, Senhor. É uma escolha e eu quero segui-la. Eu sou abençoado. Eu quero segui-la, Senhor. Eu quero segui-la, Senhor. Eu quero segui-la, Senhor. Mas todo dia o pecado vem. Eu quero seguir a tua escolha, Pai, custe o que custar. Me chama. Você vai poder cantar isso, não com o coração orgulhoso, achando que você está escolhendo Deus, como se você pudesse escolher Deus. Que você cante isso hoje, não com orgulho, achando que eu escolho Deus. Você o escolhe porque Ele escolheu primeiro. Você o ama porque Ele o escolheu primeiro. Você o escolhe porque Ele o escolheu primeiro. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu quero convidar você que está aqui hoje, que talvez correu de um lado para o outro. Você correu de um lado para o outro. Você está fugindo talvez de um propósito, de um chamado, de algo que Deus já estabeleceu na eternidade para você. Lá em Efésios 1:4 diz que antes da criação do mundo, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu para isso. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, eu sou povo exclusivo seu. Você que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, sou abençoado. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, Ele já te escolheu. Talvez você pode ficar aí escondendo mais uns dias, talvez você pode ficar fugindo mais um tempo. E eu não estou te falando isso para colocar medo ou te pressionar em nada, por favor. Ele já escolheu. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se render a essa escolha. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se render a essa presença do Espírito que te convence e que te mostra. E é Ele que vai te convencer, não é o que eu estou falando. É Ele que precisa te convencer. Se não há ninguém aqui nessa noite que entende que quer ser uma resposta a essa escolha, que precisa ser essa resposta, que o Senhor te leve em paz para sua casa, que você possa ir, vá, mas vá mesmo, irmão. Vai pela escola, vá pelo trabalho, vá pelas ruas dessa cidade, vá na sua família e estabeleça de alguma forma o reino de Deus e aquilo que Ele te chamou a fazer. Amém? Levante suas mãos para os céus e diga assim comigo: Pai, eu quero declarar nessa noite que a escolha do Teu Filho me deixou sem escolha, e eu assumo nesta noite a responsabilidade de ser como uma flecha em Tuas mãos e cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas a Jesus. Vá em paz.